Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e com a sua família. Pela bondade de Deus, estamos mais uma vez chegando até você com o seu programa Assembleia de Deus com você. Este programa é oferecido a você pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do 2º Distrito de Rio Branco e chega até você todas as sextas-feiras às 9h45 da manhã. É uma alegria muito grande poder tê-lo em nossa companhia durante esta próxima hora para que você possa meditar naquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. O nosso desejo é que a sua vida espiritual, juntamente com a sua família, sejam edificadas através deste programa e este é o nosso propósito. Portanto, continue conosco e seja ricamente abençoado por Deus na manhã desta sexta-feira. Estejas humilde aos pés do Senhor, santidade convém à igreja pra gozarmos. De volta com o seu programa Assembleia de Deus com você. Nosso grande abraço a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus de nossa querida Assembleia de Deus do 2º Distrito. Nosso abraço aos pastores, suas famílias, aos presbíteros, diáconos, aos evangelistas de nossa igreja, aos dirigentes de congregações, membros e congregados, aos novos convertidos. O nosso abraço a você, querido irmão. Estamos orando por você, estamos buscando a Deus por você, para que a sua vida se torne numa bênção cada vez maior para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso abraço a todos os nossos irmãos de outras igrejas evangélicas, o nosso abraço a você que ainda não faz parte de uma igreja evangélica, e o nosso desejo, a nossa oração é que a sua vida seja tocada na manhã de hoje através da gloriosa palavra de Deus. Portanto, nós vamos oferecer a você o primeiro hino do nosso programa de hoje e certamente Deus tem uma palavra para os nossos corações. Quem quer e por Jesus a nova proclamar nos santos de aflição, misérias, mal e dor, cristão, anunciar que o Pai quer derramar o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Oi de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. No mundo de horror, a luz então enfim brilhou, que veio dissipar as sombras de terror. Também o nosso Pai aos seus fiéis mandou o bom Consolador, o bom Consolador
gozo divinal que temem proclamar o dom do meu Senhor, pois mora já em mim o Deus celestial, o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Você está assistindo o seu programa Assembleia de Deus com você, um programa que se preocupa com o seu bem-estar espiritual. E nós chegamos até você todas as sextas-feiras, às 9h45 da manhã. Mas se você conhece alguém, tem um amigo, um parente que não pode assistir este programa neste horário, acesse o nosso site, Assembleia de Deus 2º Distrito, e lá você vai encontrar o nosso programa na íntegra. E esta pessoa que não pode assistir no primeiro horário do nosso programa tem esse horário ou esta maneira alternativa em que você pode assistir a qualquer hora do dia ou da noite o programa na íntegra através da internet. Mas eu quero convidar você para neste sábado, ao meio-dia, sintonizar o seu rádio na Rádio FM Eco Acre, na 106.5, e nós estamos com o programa Assembleia de Deus com você também nesta rádio 106.5 FM. Divulgue este programa, ouça este programa e certamente Deus vai estar trabalhando através da sua vida, usando também mais este meio de comunicação da palavra de Deus a todas as vidas, onde quer que nós possamos chegar. Também a Rádio Eco Acre, as pessoas podem ouvir o programa através da internet, do site da ecoacre.com.br. Você pode também assistir o nosso programa através da internet. Mas eu quero convidar você para um momento muito especial que teremos neste mês, todo o terceiro sábado do mês, no dia 19, este mês de abril, dia 19, no nosso culto geral de Santa Ceia. Quero convidar você para participar conosco daquele momento especial da igreja. Naquela ocasião, nós teremos o pastor Valberto Santana, que vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações, e eu quero convidar você para vir cear conosco, para participar do trabalho do Senhor conosco. Dia 19 do mês de abril, culto de Santa Ceia do Senhor, você não pode faltar esse dia, que será um dia, como tem sido, muito importante para a vida da igreja. E eu quero chamar agora o pastor Marcelo Nascimento, primeiro vice-presidente de nossa igreja, que vai trazer para nós o quadro AD em Foco. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez com o programa Assembleia de Deus com você, o nosso quadro AD em Foco. O quadro que foi criado para deixar você informado de tudo aquilo que está acontecendo na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do 2º Distrito de Rio Branco. Quero mandar aqui um grande abraço a todos que estão neste momento ligadinho conosco. Quero mandar aqui um abraço todo especial à minha sobrinha Maria, que não perde um programa, a Assembleia de Deus com você. E no quadro AD em Foco desta manhã de sexta-feira, você vai poder acompanhar algumas atividades, como dissemos, e nós vamos começar com o aniversário do pastor Cirlande Bezerra, que completou mais um ano de vida, e ele é pastor de uma de nossas áreas, líder de uma de nossas áreas, e foi realizado para ele aí um culto de ação de graça. Foi uma verdadeira bênção de Deus.
Mas eu quero passar aqui essa pequena lembrança em nome da congregação Monte Moriá. É pequena diante do seu valor, aleluia, mas é de coração. Se o Senhor prometeu te abençoar, e a promessa até hoje não cumpriu, já cansou de esperar, não tem forças pra lutar e nada ainda. Mas hoje eu vim aqui como um profeta, e a mensagem do Senhor pra você será completa. O seu nome lá no céu é comentado, todo dia é lembrar, você pode acreditar. E a promessa que o Senhor te prometeu, Ele jamais se esqueceu. É somente confiar. Eu profetizo agora em nome de Jesus que Deus jamais esquece de você, irmão. Pode passar do céu até o mar, Ele tem seu nome na palma da mão. Eu profetizo agora em nome de Jesus que o inimigo jamais pode lhe deter. Se o Senhor falou que é com você, então desistir agora mesmo e com quê? Pode o inferno tentar se levantar e a forte tempestade vir te afundar. Se o Senhor prometeu te abençoar, as promessas com certeza Ele cumprirá. Deus é fiel e com você está. E o Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, cujas águas, cujo manancial, louvado seja Deus, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Quando Deus resolve exaltar, todo o inferno tem que recuar, porque Ele foi, será e sempre é o grande Deus do medo e a fé. E os que não acreditaram vão te aplaudir de pé. Você vai vencer, vai vencer, vai vencer. Você vai vencer, vai vencer, vai vencer. Você vai vencer. Eu já posso ver. Você vai vencer, vai vencer, vai vencer. Você vai vencer, vai vencer, vai vencer. Você vai vencer. Eu já posso ver. Muito bem, queremos aí parabenizar o pastor Cirlandi, que o Senhor continue confirmando o ministério deste grande homem de Deus. Que Deus abençoe a ele, a esposa, o filho, enfim. Queremos agora ir para uma outra atividade. O Departamento de Missões, que trabalha agora com o Missões, Integração, Evangelismo e Discipulado, realizou um culto dos novos convertidos. Em todas as nossas sedes diárias aconteceu no sábado passado o culto do novo convertido, um culto voltado para as pessoas que estão ingressando agora, chegando agora na igreja. E como eu disse, todas as áreas fizeram e foi uma grande bênção de Deus para muitas pessoas, e nós vamos conferir. Não dá para mostrar todos os cultos, mas nós vamos aqui poder mostrar para você o que aconteceu lá no culto da área de número 2. Quanto mais pedras jogavam, um grande monte se formava, dificultando ainda mais o meu viver. Sozinho, solidão ele
insistente e eu não entendia por que isso aconteceu. Resposta, logo o Senhor me deu. As pedras que fez este monte, quero que você entenda, fique mais perto de Deus. Foi pra ficar perto de Deus que pedradas recebi. Grande foi minha surpresa quando olhei no espelho, marcas tenho a vi. Ao chegar perto de Deus, o Senhor me restaurou. Por benditas pedradas, elas não me destruíram, somente me ajudou. Oh, aleluia! Meus irmãos, nesta noite, o evangelista Lucas, ele nos apresenta uma situação dos dias atuais, podemos dizer assim. Nós podemos até pensar, levando para os dias atuais, para nossas vidas, que a nossa vida não é tão interessante para Jesus, que a nossa casa não é tão interessante para Jesus. Parabéns aí ao pastor Josimar Mourão, que é o coordenador geral do departamento que cuida de missões, evangelismo, integração e discipulado de nossa igreja. E por falar no pastor Josimar Mourão, o pastor Josimar, ele iniciou um trabalho que foi uma coisa de Deus para a vida da nossa igreja e, enfim, para as pessoas que trabalham com o departamento de missões aqui do 2º Distrito de Rio Branco. Aconteceu uma confraternização envolvendo este departamento. Este trabalho, como eu disse, foi todo planejado, elaborado pelo pastor Josimar, e você vai poder conferir agora o que aconteceu na confraternização do departamento de missões. Muito bem, queremos então louvar a Deus pela vida de todos. E eu tenho aqui um aviso muito importante, tá certo? Olha só, todos os sábados, iniciou no sábado passado, todos os sábados a partir do meio-dia, das 12 horas, tá certo? Você agora vai ter uma oportunidade de participar, de ouvir o programa Assembleia de Deus com você também através da rádio, da FM, Ecoacre FM 106.5, tá certo? Sintonize o seu rádio, tá bom? Amanhã, meio-dia, você já sabe, tá certo?
Todos os sábados, a partir do meio-dia, nós estaremos lá nos estúdios da Ecoacre FM, a 106.5, transmitindo o programa Assembleia de Deus com você, na televisão, através deste abençoado canal, e agora através da rádio na Ecoacre FM 106.5. Eu conto com a sua participação. Você pode entrar no site também ecoacre.com e poder, quem sabe você está no lugar que não tem acesso a um rádio, a um aparelho como esse, você pode através da internet também acompanhar o nosso programa e no site www.adsegundodistrito.com.br você também pode ouvir ao vivo a nossa programação, como também assistir o programa. Esse programa que você está assistindo agora, ele vai para o nosso site www.adsegundodistrito.com.br e você vai poder recomendar esse programa para outras pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir esse programa desta sexta-feira. Todos os nossos programas estarão no nosso site, então você entra lá e com certeza vai conferir as nossas atividades e tudo aquilo que está sendo realizado através da Assembleia de Deus do 2º Distrito de Rio Branco. Quero lhe fazer um convite todo especial. Todos os domingos, a partir das 8 horas, nós temos escola bíblica dominical em todas as nossas congregações, tá certo? Então venha você e toda a sua família para a escola bíblica dominical. Quero aproveitar essa oportunidade também para divulgar, eu ia me esquecendo aqui, que amanhã, através do nosso programa no rádio, nós vamos estar lá recebendo alguém da coordenação dos adolescentes que estarão falando sobre um grande evento que vai acontecer, que é o 2º Acampes, uma atividade criada para os adolescentes, tá certo? Com a participação de pastores como Valberto Santana, que está vindo ministrar mais uma vez a palavra de Deus. Então você não pode perder o programa, tá certo? Você quer saber o que vai acontecer no Acampes, você quer saber como participar do Acampes, então você vai ter que sintonizar o seu rádio na Ecoacre FM 106.5 amanhã a partir do meio-dia e você vai poder ouvir tudo aquilo que você precisa saber sobre esta atividade e quem sabe até ligar para participar ao vivo no nosso programa. Você, meu querido amigo, colega de ministério que deseja deixar gravado, registrado aí o seu culto, o seu estudo bíblico, quem sabe a sua mensagem, gravar o seu DVD, você que quer gravar o seu casamento, enfim, procure aí a Lisboa Produções. O telefone está aqui na sua tela, é sempre esse e é sempre o Lisboa que atende e tem o maior prazer de ir até onde você está, até a sua casa ou qualquer lugar que for marcado para apresentar a você os trabalhos que realiza a Lisboa Produções. No final você vai receber o material com a melhor qualidade que você possa encontrar no nosso estado. Falou de imagem, Lisboa Produções, tá certo? Então é só ligar para esse número e até o próximo programa, até a próxima sexta-feira. Mas você não desligue a sua TV, porque nós só encerramos aqui o quadro AD em Foco. O programa Assembleia de Deus com você continua. Até a próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Este é o seu programa Assembleia de Deus com você, um programa feito especialmente para levar a mensagem de Deus ao seu coração. Eu quero convidá-lo a participar das nossas atividades, dos trabalhos de nossa querida Assembleia de Deus. Quero convidar você para, neste domingo, participar conosco da nossa Escola Bíblica Dominical, em nossa sede e em todas as nossas congregações, às 8 da manhã, durante esse trimestre, esse segundo trimestre de 2014, estamos estudando sobre os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço. E você está convidado a crescer juntamente conosco. Quero convidá-lo a participar dos nossos cultos. Neste domingo à noite, nós teremos culto na nossa sede, em todas as nossas congregações. Você que é jovem não pode deixar de participar deste culto. Será um culto especial, dirigido pela mocidade de nossa igreja, em nossa sede, em todas as nossas congregações. Um culto de adoração a Deus pelo Dia do Jovem. Portanto,
Você que é jovem, vá à sua congregação, venha à sede, vamos adorar a Deus juntamente e vamos agradecer a Deus pela vida da juventude de nossa igreja. Vamos orar pela juventude de nossa sociedade para que os jovens possam ser bem encaminhados na vida e se tornarem pessoas adultas com muitas vitórias, com muito sucesso e, sobretudo, na sua vida espiritual. Portanto, participe conosco neste domingo, tanto de manhã às 8 da manhã como às 19 horas, venha participar conosco dos nossos trabalhos. Você está assistindo o seu programa Assembleia de Deus com você, um programa oferecido a você pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do 2º Distrito de Rio Branco, que tem o seu templo sede na rua Palmeiral, 269, bairro Cidade Nova, bem ao lado da antiga rodoviária. Quero convidá-lo a participar conosco dos nossos trabalhos, todos os domingos de manhã às 8 da manhã em nossa sede, em nossas congregações, domingos às 19 horas em nossa sede e em todas as nossas 36 congregações, e também nas terças-feiras em nossa sede, quartas e sextas-feiras somente em nossas congregações. Procure um dos nossos templos e venha adorar a Deus juntamente conosco, venha louvar a Deus, venha ouvir a palavra de Deus. Certamente Deus tem uma palavra para o seu coração. É desejo de Deus salvar todos os homens, transformar todas as vidas. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então venha ouvir a palavra de Deus. Se você ainda não crê suficientemente em Jesus para recebê-lo como Salvador, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus na sua casa, e certamente Deus vai estar falando ao seu coração, e você vai estar recebendo na sua vida, que é a melhor coisa que o homem pode fazer em toda a sua história. Existem muitas coisas boas que nós fazemos nesta vida, mas não há nada mais extraordinário, mais prazeroso, mais glorioso do que entregarmos a nossa vida a Jesus. Isto é o ponto máximo da vida, este momento é o ponto máximo da vida de todo ser humano, porque é o momento em que ele marca o seu destino eterno, ele sela o seu destino eterno com Deus. Portanto, leia a palavra de Deus, venha estudar a palavra de Deus juntamente conosco. E eu quero agora, com um grande abraço a todas as nossas crianças, chamar a atenção de todas elas para esse momento muito especial do nosso programa, quando vamos assistir o quadro Criança Feliz. Deus continue abençoando a cada uma de nossas crianças. Deus continue fazendo as nossas crianças prosperarem no Senhor, crescerem também na graça e no conhecimento de Deus, à medida em que crescem em estatura. Vamos juntos então, crianças, ouvir esse momento muito especial, assistir esse momento muito especial, Criança Feliz. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Olá, crianças! Bom dia! Está começando agora o nosso quadro Criança Feliz dessa sexta-feira. E nessa oportunidade eu quero agradecer a sua companhia e mandar um grande beijo para a Rebeca, que completou mais um aninho de vida. Parabéns, Florzinha! Que Deus esteja sempre com você e que você possa crescer na graça e no conhecimento. Bom, crianças, hoje nós vamos falar sobre o medo. Você tem medo? Eu creio que sim. Vou contar uma história que aconteceu com Jesus e seus discípulos. Certa vez, Jesus tinha passado um bom tempo pregando para uma grande multidão e estava muito cansado. Então Jesus convidou seus discípulos para ir até um barco e lá repousar. Quando Jesus dormiu, os seus discípulos o acordaram e estavam apavorados com muito medo, porque sobre eles estava uma grande tempestade e ondas que assolavam o barco. Então Jesus disse: homens de pouca fé, por que não confiais no Senhor teu Deus? Então Jesus mandou que o vento e a tempestade se acalmassem, e no mesmo momento acalmou, e os discípulos puderam se tranquilizar.
Viu, crianças? Nós que temos Jesus não podemos ter medo. Ele está conosco para nos guiar e assim nos tranquilizar. Não precisamos temer. Com Jesus ao nosso lado, nós venceremos qualquer coisa. Bom, crianças, eu espero que vocês tenham gostado. O nosso quadro está chegando ao final, mas eu quero agradecer a sua companhia. E lembre-se, Jesus sempre está ao nosso lado para o que der e vier. Eu conto com você na próxima sexta-feira e até mais. Tchau! Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. De volta com o seu programa Assembleia de Deus com você. É com muita alegria que nós chegamos até você todas as sextas-feiras às 9h45 da manhã para levar-lhe a mensagem da Palavra de Deus. E eu quero convidá-lo agora para esse momento muito especial do nosso programa, quando Deus vai falar aos nossos corações através da sua Palavra. Estamos de volta com o seu programa Assembleia de Deus com você. E queremos agora convidá-lo à leitura de um texto da Palavra de Deus que servirá de base para a reflexão bíblica desta manhã. Nós vamos ler em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18. Diz a Palavra de Deus: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Como prometi no programa passado, voltaremos hoje ainda com o assunto o arrebatamento da igreja. Na semana passada, no programa passado, nós demos uma panorâmica de uma maneira não muito geral, mas mais introdutória sobre o arrebatamento da igreja. Mas falamos algumas coisas de muita importância sobre o arrebatamento da igreja. E hoje nós vamos falar mais especificamente sobre o arrebatamento da igreja, quando o arrebatamento da igreja será, e sobre aqueles que participarão do arrebatamento da igreja. Quando nós falamos de arrebatamento da igreja, nós estamos falando da volta de Jesus por ocasião da sua segunda vinda, numa primeira fase desta segunda vinda de Jesus, para tirar a igreja da terra, para levar os salvos para ele, conforme ele prometeu levar os seus para ele. Eu mostrei na semana passada, no programa passado, que em Atos capítulo 1, enquanto os discípulos olhavam para cima, vendo Jesus subindo ao céu, retornando ao céu, anjos pararam diante deles e perguntaram a eles o que eles estavam olhando, por que eles estavam ali olhando com a vista, ou olhar com a vista fita, o olhar bem fito nos céus, enquanto viam Jesus retornar para a sua glória. E aqueles anjos disseram: varões galileus, este Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará assim como vocês estão vendo ele subir. Quando os anjos de Deus disseram estas palavras, eles estavam afirmando que Jesus vai voltar.
É claro que esta palavra citada em Atos, ela se refere mais ao retorno de Jesus já com a sua igreja. Mas para Jesus retornar à terra com a sua igreja, é preciso que primeiramente ele tenha arrebatado a sua igreja, pois ele mesmo disse que nos arrebatará. A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, nos diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Estas palavras de Jesus, escritas por João aqui em Apocalipse 3, versículo 10, se referem ao momento que na Bíblia é chamado de grande tribulação. E a igreja será retirada da terra antes deste momento da grande tribulação. A palavra de Deus é muito clara. O Senhor Jesus disse: vocês guardaram a palavra da minha paciência, vocês foram fiéis, eu vou tirar vocês da terra, eu vou guardar vocês desse momento de tribulação que há de vir sobre toda a terra para tentar os que habitam na terra. Então, o que é arrebatamento? Arrebatamento é exatamente isto, é a vinda de Jesus para levar o seu povo para o céu, para arrebatar da terra, para retirar da terra o seu povo. E nós encontramos algumas palavras no original grego e também uma palavra em latim, que é a palavra raptus. Esta palavra em latim, raptus, ela significa arrebatar com força. Ela significa arrebatar rapidamente, retirar bruscamente. E é exatamente isto que significa arrebatamento. Quando o Senhor vier tirar a sua igreja da terra, só vai perceber, ou só vão perceber que a igreja saiu da terra aqueles que forem arrebatados com o Senhor. Porque o texto sagrado diz que, nós vamos ler ainda mais na frente um pouco, o texto diz que é como no momento, é num abrir e fechar de olhos, não vai dar tempo ninguém perceber. Segundo a palavra de Deus, é um mistério que acontecerá, será um momento tão rápido que não tem como perceber esse raptus, esse arrebatar da igreja da terra, esse retirar bruscamente, esse retirar com força, esse retirar rapidamente da igreja da terra. Uma outra palavra muito significativa para nos mostrar o sentido do arrebatamento da igreja é a palavra parousia, que é uma palavra grega que aparece na Bíblia, no Novo Testamento, para se referir à vinda de Jesus. E esta palavra significa presença, significa estar perto de alguém, ou seja, significa a presença de Cristo com a sua igreja por ocasião de sua volta para arrebatá-la. Esta palavra parousia significando presença, ou seja, falando de Jesus, de estar, ou ao estar ao lado da sua igreja. Para que isto aconteça, e esta palavra, ela não tem um sentido apenas espiritual, esta palavra tem um sentido físico, um sentido literal. Jesus vai estar perto fisicamente do seu povo por ocasião do arrebatamento. Então esta é uma outra palavra que nos declara o que será arrebatamento. Jesus vai retirar a igreja da terra para estar perto da igreja, para estar com a igreja. E aí é o que a Bíblia diz, é que a palavra de Deus nos promete, para todo sempre, estar com a igreja para todo sempre. Portanto, a palavra parousia também significa o arrebatamento, ou fala do arrebatamento, pela vinda, pela presença e pela juntada, ou pelo juntar de Jesus à sua igreja, ou pelo levar da igreja para perto dele. Uma outra palavra que também é muito significativa para nos falar sobre o arrebatamento é a palavra epifaneia. Também uma palavra grega que significa aparecimento.
revelação, significa fazer brilhar, trazer à luz. Todos esses significados falando da presença de Jesus, falando dos objetivos e também dos efeitos da presença de Jesus com sua igreja por ocasião de sua vinda, do seu arrebatamento. Falando, esta palavra epifaneia também às vezes aparece para falar sobre o nascimento de Jesus, sobre a sua primeira vinda, ou nascendo como uma criança para estar entre os homens e depois morrer. Mas fala, como já disse também, em vários momentos do próprio arrebatamento da igreja, assim como esta palavra também em alguns momentos aparece no Novo Testamento falando sobre a vinda de Jesus em glória já com a sua igreja. E quando a palavra aparecimento, quando a palavra fazer revelar, fazer brilhar, também em alguns momentos significa o brilho de Cristo vindo com a sua igreja para revelar-se ao mundo que a sua igreja já foi arrebatada e agora ele vai apresentar a sua igreja a todo o mundo existente. Então, caro amigo e irmão em Cristo Jesus, a volta de Jesus para arrebatar a igreja é um fato. Eu disse no programa passado que assim como você está me vendo, assim é a nossa crença, assim é a nossa fé. Nós cremos que absolutamente Jesus arrebatará a igreja. Nós cremos que isto acontecerá sem falha, no momento certo. Agora, o segundo ponto da nossa meditação, do nosso refletir desta manhã, é exatamente sobre a ocasião do arrebatamento. Quando se dará o arrebatamento da igreja? Ora, a palavra de Deus não nos diz quando se dará o arrebatamento da igreja. Existiram já diversas pessoas pelo mundo afora, diversos líderes de seitas falsas que tentaram marcar o dia do arrebatamento da igreja. Diversas datas já foram marcadas para a volta de Jesus para arrebatar a igreja, mas até hoje Jesus não voltou, porque o dia da vinda de Jesus para arrebatar a igreja, ou o dia do arrebatamento, ele não está explícito, ele não foi declarado por Deus na sua palavra. A palavra de Deus diz que nós devemos estar vigilantes, devemos estar atentos, devemos estar com as nossas vidas prontas, preparadas, para que no dia que ele vier arrebatar a igreja, nós estejamos prontos para subir no arrebatamento da igreja. Todos aqueles que tentaram marcar datas, aliás, teve uma seita que até quando marcou 2 datas e foi decepcionado, Jesus não voltou, aquele líder disse, não, é porque Jesus voltou apenas no sentido espiritual, e agora ele já está reinando no sentido espiritual com a sua igreja. Ora, isso é balela, isso não existe, porque a vinda de Jesus para arrebatar a igreja e a vinda de Jesus com a igreja depois do arrebatamento é vinda física de Jesus, não é vinda espiritual, é vida física do Senhor. A igreja vai estar fisicamente, vamos colocar aqui esse fisicamente entre aspas, porque estaremos no estado espiritual, no estado eterno espiritual, mas entre aspas, a igreja estará fisicamente, estará juntinho de Jesus por ocasião do arrebatamento da igreja. E aí, então, quando se dará o arrebatamento? Primeiro, nós não sabemos. Poderá se dar ainda hoje, poderá se dar a qualquer momento. Porque nós encontramos na palavra de Deus, e eu quero ler pelo menos 3 versículos da palavra de Deus que temos reservado para falar sobre esse ponto, que diz, em São Mateus 24, versículo 36, nós encontramos assim, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então Jesus deixou muito claro para os discípulos, quando os discípulos procuraram saber qual era o dia do arrebatamento. Ele disse, não, ninguém sabe, os anjos não sabem. E aí ele disse, somente o Pai sabe, somente Deus sabe, é isso que ele estava querendo dizer, somente Deus sabe. E aí você me pergunta, pastor, Jesus não sabe hoje qual será o dia do seu arrebatamento?
eu lhe pergunto, Jesus é Deus? Porque quando ele diz somente o Pai sabe, ele estava dizendo como Deus, e depois, ou em outro momento, ele disse, eu e o Pai somos um, como Deus. Jesus sabe o dia da sua volta, é claro que ele hoje sabe. Mas quando ele falou naquela ocasião que somente o Pai sabia, ele falava como homem. Portanto, ele disse, ninguém sabe. Segundo o versículo diz, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ora, você sabe quando é que o ladrão vai roubar a sua casa? Se você soubesse o dia que o ladrão vai roubar a sua casa, ele não roubaria a sua casa, porque você ficaria atento, esperando. Então o ladrão aparece numa hora que ninguém sabe, numa hora inesperada. Então a Bíblia diz que o rapto da igreja será assim, será no momento em que ninguém vai estar esperando, lá vem ele, está ali ele, vem acolá. Não, ninguém vai estar assim, aguardando, olhando para cima, porque ele já está vindo, vai ser no momento inesperado. O terceiro versículo é o versículo que nós falamos em Atos 1:7. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quando a igreja, os discípulos perguntaram depois, ou antes de Jesus voltar ao céu, perguntaram a Jesus quando se daria os acontecimentos dos fins dos tempos, Jesus diz então para eles, não pertence, vocês não precisam saber disso agora. Vocês não vão saber disso, porque esses tempos, essas estações, esses acontecimentos, o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, é a cargo do Pai, isso é com o Pai. Então, quando se dará o arrebatamento, nós não sabemos como se dará o arrebatamento, ou quando se dará o arrebatamento. Não tem um dia nem uma hora, só sabemos que vai acontecer, porque todas as outras promessas, quanto a Jesus Cristo, do seu nascimento, da sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição, todas aconteceram, se cumpriram literalmente. Nós estamos esperando agora o cumprimento de seu retorno para arrebatar a igreja. E finalizando nossa reflexão de hoje, falamos sobre o ponto, para quem será o arrebatamento? Aí a Bíblia diz que será para todos os salvos, para todos os crentes que estiverem esperando. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51, 52, Paulo diz assim, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos. E aqui nós vemos o seguinte, Paulo fala de dormir, de quem está dormindo e de quem não está dormindo. Esses que estão dormindo, que Paulo fala aqui, aqueles que já estiverem morrido, esperando a vinda de Jesus. Quando Paulo fala de alguém que já dormiu, é alguém que já morreu. Agora observe uma coisa muito importante, Paulo esperava o arrebatamento, ele tinha tanta convicção do arrebatamento, que ele esperava o arrebatamento para os seus dias, quando ele diz, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos. Ele esperava o arrebatamento, ele esperava que ele fosse arrebatado naqueles dias, porque ele se coloca no meio daqueles de quem ele fala que seriam transformados. Então, amigo e irmão em Cristo Jesus, o texto diz que o arrebatamento será para todos. Todos aqueles que amarem a sua vinda, que aguardarem a sua vinda, que estiverem esperando a sua vinda, preparados, salvos em Cristo Jesus. Não é para o crente que diz que é crente e anda em pecado, vive em pecado. É para o crente que está verdadeiramente preparado, com os seus pecados apagados, perdoados, e está vivendo vida consagrada para Deus. E aí você diz, pastor, mas no dia da vinda de Jesus, aquela pessoa que acabou de aceitar Jesus como Salvador da sua vida, ele vai ser arrebatado também, porque no momento que alguém aceita Jesus como Salvador, ela é santificada de certa forma, instantaneamente, de todo o seu passado. Então ela está apta também para ser arrebatada por Jesus. Aquelas que já têm algum tempo de crente em Jesus devem viver assim como foram santificadas, salvas no dia que aceitaram a Jesus como Salvador, assim devem continuar vivendo até o grande e glorioso dia do arrebatamento da igreja.
Que Deus o abençoe ricamente e que você esteja preparado para esse glorioso dia, para esse grande dia que Jesus vai retirar a sua igreja da terra. Eu quero orar com você e por você. Pai Santo que estais nos céus, eu quero, Senhor, neste momento te adorar e te agradecer pela promessa de Deus de arrebatar a sua igreja, pela garantia, pela certeza que a sua palavra nos dá, Pai, de que esse dia vai acontecer. E eu quero orar pelas pessoas que estão se arrependendo, Pai, pelas pessoas que compreenderam a Tua palavra e estão neste momento, Pai, rogando preparação, rogando a bênção de Deus sobre a sua vida, Pai, no nome de Jesus, que a Tua graça venha repousar abundantemente sobre estas pessoas, aquelas, Pai, que ainda não creem nesta promessa de Deus, nesta gloriosa promessa do arrebatamento, Pai, abra o seu entendimento para que possam compreender a Tua palavra. Pai Santo e Justo, eu oro e ministro sobre cada uma destas pessoas em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Não é tão fácil olhar e ver tudo aquilo que era honra em ruínas se tornou. Meu muro se desfez, quero a restauração. Dá-me a ousadia que desse a Neemias de reconstruir o que em ruína está. Quero restaurar meus muros, restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão que se perdeu, restaura o sentimento, restaura minha história, restaura minha vida, faz em mim o teu querer. Precisa ser restaurado. Tenha coragem de Neemias nessa noite. Não é tão fácil olhar e ver tudo aquilo que era honra em ruínas se tornou. Meu muro se desfez, quero a restauração. Dá-me a ousadia que deste a Neemias de reconstruir o que em ruína está. Quero restaurar meus muros, restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão e o que se perdeu, restaura os sentimentos, restaura minha história, restaura minha vida, faz em mim o teu querer. Eu posso fazer essa oração nessa noite. O restaurador está aqui nessa noite. Creia nisso. Restaura os sentimentos, restaura minha história, restaura minha vida, faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer. Cante comigo, vamos lá. Faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer.
Estamos de volta com o seu programa Assembleia de Deus com você. É uma alegria poder chegar a você toda semana, nas sextas-feiras, já quase iniciando o fim de semana, chegando ao fim de semana. E o nosso propósito é fazer com que você compreenda que o seu fim de semana pode ser um fim de semana melhor do que o que passou. Se você colocar no seu coração a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no seu coração, certamente o seu próximo fim de semana que está chegando vai ser melhor do que o fim de semana passado. E eu quero agradecer a sua companhia. Quase uma hora passamos juntos. Deus continue abençoando a sua vida, Deus continue abençoando a sua família, e quero lembrá-lo mais uma vez. Próximo dia 19, terceiro sábado deste mês, estaremos no nosso culto geral de Santa Ceia do Senhor. E na ocasião, pastor Valberto vai estar pregando para nós a palavra de Deus. E você está convidado a vir ouvir a palavra de Deus e a vir participar da mesa do Senhor conosco. Mas eu quero desejar a você um abençoado fim de semana. Convide sua família, venha à nossa sede nesse domingo à noite, vá a uma de nossas congregações nesse domingo à noite, nesse domingo de manhã, e Deus vai estar prosperando a sua vida, Deus vai estar abençoando a sua vida, Deus vai estar fortalecendo a sua vida. Querendo Deus, nós voltaremos na próxima semana com mais um programa Assembleia de Deus com você. Até lá, na paz do Senhor Jesus Cristo.